Qual o modelo de masculinidade que você tem em mente? Nós vamos tratar hoje sobre a perfeita varonilidade. Essa tem sido uma missão da federação, uma missão importantíssima. Porque mesmo que nos alegremos em ver jovens atuantes, mulheres trabalhando, nós sabemos a necessidade de que o homem, sexo masculino, o homem, seja modelo, seja exemplar em tudo, seja o que um líder por natureza deve ser, pois Deus fez o homem como um líder por natureza. Qual é o modelo que você tem de masculinidade em sua mente? Vamos para um texto que vamos considerar como um ponto de partida. Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 13. A partir do qual, iremos seguir refletindo sobre a perfeita varonilidade. Efésios 4, 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra lida. Nós queremos aqui ouvir a tua palavra, a fim de que ela, impactando o nosso coração pelo teu Espírito que opera, venha a transformar a nossa vida. Tanto, ó Deus, a mentalidade e o comportamento dos homens, quanto a concepção da mulher a respeito do homem e o seu modo de agir e tratar o próprio homem em sua relação com o mesmo. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é o modelo de masculinidade? Que tipo de homem você gostaria de ser? Que tipo de homem a esposa gostaria de ter ao seu lado? Que tipo de homem a menina que ainda vai casar gostaria de conhecer? Qual é o modelo de homem? Nós temos um modelo, não é nenhum destes de fato. Mas antes de chegar no modelo que Deus nos deu, é importante nós irmos para um texto muito anterior que nos fala como Deus nos fez. Mulheres, Deus fez o homem da seguinte forma. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 29. Depois capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E no capítulo 2, versículo 15, ele diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos a imagem do homem puro, a masculinidade pura. Não é a masculinidade perfeita ainda, mas é a masculinidade pura. É a masculinidade que você precisaria ter ao seu lado, ainda que devamos caminhar para uma masculinidade perfeita. Mas veja que o homem foi criado para ser melhor do que você é. O homem foi criado para ser melhor do que o homem que você tem ao seu lado. O homem foi criado para ter domínio sobre toda a criação e não para fugir disso, para fugir de sua responsabilidade. O homem era um líder responsável. Veja que desde o início ele trabalha, fazendo um trabalho que até hoje ele é realizado, o trabalho científico de analisar as espécies e denominá-las, conhecê-las, categorizá-las. Adão fez isto em um dia. Tamanha sua capacidade, seu potencial dado por Deus. Ele foi responsável, recebeu a missão da parte de Deus de dominar a criação e começou a realizar isso. Um homem que é diferente talvez do que você já tenha visto ou tenha sido, quando a luz queima e passa um mês inteiro com a luz queimada, porque ele não tem a coragem de subir numa escadinha e trocar a lâmpada, ele foi lá e começou a realizar o trabalho que Deus ordenou. Um homem que tem domínio sobre a criação, um líder responsável, um líder que está pronto para assumir o seu papel e trocar a lâmpada no devido tempo, porque ele sabe que o seu papel é este. O homem foi feito assim. Também encontramos um homem que obedece aos mandatos de Deus. Deus disse: cultive, guarde. Deus disse: obedeça, não coma do fruto proibido. Um homem que está então ali pronto para fazer esta obra. Ele não só é responsável, mas ele é capaz. Inclusive capaz como todos nós somos fazer muitas coisas. Não somos às vezes responsáveis, mas aptos nós somos. Ele também era apto para fazer o que é bom, o que é justo, como você é hoje para fazer, ainda que com toda a deficiência que o pecado trouxe ao mundo após a queda. Um homem inteligente, como nós já falamos, quando vai denominar os animais, ele revela essa capacidade. Um homem que sabe se relacionar. O primeiro poema da criação não foram os gregos, nem outra cultura qualquer. Foi Adão quem fez o primeiro poema e disse o homem, versículo 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Um homem que estava pronto para cuidar da sua esposa, ele sabia que o papel dele era esse. Um homem que estava pronto para protegê-la, para cuidar dela, portanto um homem amável, leal, puro, providente, protetor, como inclusive já nos foi dito hoje. Um homem que cuidaria da sua família completamente, que com pureza,
os dois estavam nus e não se envergonhavam. Um homem que não estava ali para tomar proveito da esposa, para tirar proveito dela, para usá-la, mas para cuidar dela. Foi assim que o homem foi feito. O homem foi feito para ser desse jeito. E, sendo o responsável, também mostrou isso no seu ensino da palavra de Deus. Um homem crente. Adão era um homem que cria na palavra do Senhor, que confiava na palavra do Senhor. E nós podemos ver isso no capítulo 3, quando Eva transmite para a serpente o que ela aprendeu da parte de Deus e que deveríamos compreender que foi Adão quem ensinou. Ela diz: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Tendo em vista que esta palavra que nós lemos no versículos 16 e 17, que da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer, foi dada apenas para Adão e não para Eva, pois Eva foi formada depois de Adão. Adão, então, foi quem ensinou para sua esposa a palavra de Deus. O que podemos ver, sua responsabilidade em transmitir o conhecimento de Deus, no que podemos ver a sua confiança, a sua fé na palavra de Deus, porque ele deu credibilidade, ele acreditou e por isso ele transmitiu. E então um homem que estava apto para cuidar da sua família. Foi assim que Deus fez o homem. Podemos dizer de antemão que é um homem que percorre um caminho mais próximo possível desse, que deveria ser o desejado por aquelas que ainda hão de casar. E é um homem o mais próximo disso que deve ser você, homem, aquele que Deus fez homem. A masculinidade, portanto, ela foi criada pura, completamente diferente de tudo aquilo que é dito cerca do homem, diferente de tudo aquilo que é criado como um padrão, uma caricatura negativa, pejorativa, jocosa acerca do homem. Diferente de tudo isso, diferente de um Homer Simpson, que é um bobão, diferente do Júlio, o pai do Chris, o pai do Chris, que era outro bobão, diferente do pai da Peppa Pig, que é um terceiro bobão, diferente destes homens com caricaturas completamente deturpadas ou completamente negativas. O homem foi feito por Deus puro. Ele não foi feito para ser isso. Ele não é inferior ou ele não é ridículo, como a sociedade tem visto na caricatura que foi formada propositadamente por todo este movimento feminista que antecede muito a nossa geração. O homem não é para ser assim. Então, você mulher não deve olhar para o homem, o homem é assim mesmo. Não é assim que as mulheres são ensinadas a olhar para o homem? O homem é assim mesmo. A mulher, ela fica conformada. Olha, já que o homem é assim mesmo, todo homem é bobão, todo homem é incapaz, todo homem é inapto, nós é que somos melhores, nós é que somos mais ágeis, nós é que conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas todos os homens, eles são inferiores a nós, então a gente tem que tolerar. E a mulher, então, ele passa a amar o marido e cuidar e dar uma atenção acomodada. É aquela atenção assim, olha, é o jeito, não tem outro jeito, não vou melhorar mesmo ele. Essa é a caricatura do homem, ou não é? E essa caricatura, infelizmente, foi ingerida pelos homens, que passaram a assumir essas características de um homem completamente deformado. O homem não foi feito assim. Colocaram na sua cabeça que o homem é isso. Essa não é a verdade. A Escritura nos revela um homem completamente diferente. Todavia você vai dizer assim, mas pastor, eu tenho um marido. O senhor não conhece ele não, mas eu conheço. E ele
apronta cada uma que às vezes eu fico sem entender como ele consegue fazer isso. Ou não fazer. É verdade. Assim como você também. Afinal das contas, se começássemos a observar a sua vida, garanto que viriam tantos defeitos em você quanto veria nele. De forma que o problema não é a masculinidade, mas o pecado. Então nós encontramos um outro período. O problema é que a masculinidade, assim como a feminilidade também, que nós não vamos tratar, ainda que tudo que nós venhamos a dizer aqui, ou quase tudo, possa ser aplicado à mulher também, foi deformada por causa do pecado. E é importante que você reconheça isso. É importante que o homem reconheça que a sua masculinidade está deformada. Ele reconheça que precisa de fato que isto seja restaurado, que sua masculinidade seja restaurada, sua vida seja mudada. Como um homem, quando está enfermo, precisa reconhecer que tem que ir ao médico. Dizem que é difícil o homem ir ao médico. Então, no momento em que ele está precisando, por estar enfermo, ele tem que aceitar e ir ao médico. É o único meio de ser curado. Ou seja, de receber a ajuda, o auxílio que ele carece. Então, você precisa reconhecer, a minha masculinidade ela foi deformada. Ainda que eu possa ver algum tipo de glória, algum tipo de virtude, algum tipo de marca positiva, ela foi deformada. O homem deixou de ser aquele homem puro que a Escritura nos diz. E é esse o problema com o seu marido, com aquele com quem há de casar a menina, com o pai, com o governante, com o líder em geral e com todos os homens da face da terra. Bem como já mencionamos, também podemos dizer que é o seu problema, mulher. Pois a feminilidade foi tão deformada quanto a masculinidade. O homem, então, hoje é machista. O machista, que se tornou um termo pejorativo, é aquele que despreza o feminino. Em vez de cuidar, proteger, ele despreza. Assim como a mulher se tornou feminista e passou a desprezar o masculino. É aquela briga de criança. Os meninos do clube do Bolinha brigando com as meninas do clube da Luluzinha. O clube do Bolinha e da Luluzinha são uma deformação da masculinidade e da feminilidade por causa do pecado. Não há nada de belo no clube do Bolinha nem da Luluzinha, mas o feio pecado se revelando a partir de um egoísmo, de um ensimismamento, de um olhar apenas para si, de um desejo de se dar bem em detrimento dos outros e tantas outras coisas. O pecado deformou. É verdade. E se você não reconhecer como homem, como é que você vai pedir ajuda? Se você não reconhecer que a sua masculinidade foi deformada e que precisa de ajuda, que não é a caricatura do Rambo, que não é a caricatura do 007, mas que é uma outra que de fato pode ajudar a você ter toda a sua masculinidade restaurada e até transformada para uma perfeita masculinidade. Enquanto não reconhecer isso, como vai pedir ajuda e ser ajudado? Enquanto você, mulher, não reconhecer que o marido é um pecador, o filho é um pecador, que o futuro marido é um pecador, que o líder é um pecador, e assim, aqueles com quem você se relaciona, homens, são pecadores, como você vai saber lidar, inclusive, ajudar a ter essa masculinidade transformada com mulheres, inclusive às vezes cristãs, saem para passear com outras mulheres para falar de homens e conversar os seus problemas. Mas isso não resolve o problema do homem. Ele é um masculino deformado. E o que fazer para restaurar isso? O homem se tornou hedonista. Ou seja, faz tudo
para ter prazer. O fim da sua vida, o propósito da vida se tornou o prazer. A prostituição é uma prova disso. Ele é um imoral. Seus pensamentos são sujos. Ele é um irresponsável. Não assume a sua responsabilidade como deveria, inclusive de liderar. Porque nós tivemos líderes que não foram homens competentes, capazes, dedicados e que levassem a sociedade a um desenvolvimento moral. Porque os homens simplesmente desprezaram a sua responsabilidade. É a mesma coisa de deixar de trocar uma lâmpada quando ela queimou. Queimou a lâmpada. Talvez ele passe por baixo dela, volta de novo, e aí no dia seguinte passa de novo, ainda não se sentiu incomodado. Na semana seguinte ele passou por baixo, e aí fica a esposa dizendo: tem que trocar a lâmpada. Olha, a lâmpada queimou, viu? Você viu a lâmpada? Esse tipo de comportamento, que parece ser bastante simples, ele é o mesmo comportamento, tem a ver com o mesmo comportamento daquele que não assumiu uma responsabilidade maior. É o pecado. O pecado fez isso com a gente. O ser irresponsável, o ser egoísta, o pensar somente em si mesmo. Ou seja, em vez de pensar no melhor para a sua família, ele pensa em si. Ele junta dinheiro para comprar o seu brinquedinho. O brinquedinho do homem é o quê? É o carro. E aí ele compra o carro que ele queria. E às vezes sacrifica a família em relação a outras coisas. Ele faz os planos que deseja, que anseia para realizar os seus sonhos. E esquece de perguntar à família se são os mesmos dela. Ele vai para onde quer e leva a família junto. Esquece de perguntar se é o mesmo desejo que todos os demais têm. O egoísmo, que encontramos no homem, encontramos na mulher. Porque fomos deformados, somos egoístas, pensamos só em nós mesmos, desleais, ou seja, infiéis com os compromissos, sejam eles quais forem, desde a questão da aliança a os compromissos mais simples, como combinar uma programação qualquer, marcar um compromisso em tal lugar, fazer uma coisa X, prometer para os filhos alguma coisa. O homem quebra constantemente compromissos, desleal, rebelde, não se submete a uma liderança superior, antes vive reclamando. Nós temos um índice altíssimo de reclamações dos nossos governantes, que ao mesmo tempo não indica a atitude dos homens para realmente levarem a uma correção do problema, mas mostra uma constante rebeldia em não querer se submeter àquilo que uma liderança superior deu como ordem. Um exemplo, eu achei bastante interessante, uma pessoa publicou no Facebook, ou melhor, compartilhou no Facebook uma publicação de uma outra pessoa que dizia assim: vamos ter horário de verão? Sim. Todo mundo vai adiantar o seu relógio e nós vamos mostrar que vamos ter um horário de verão? Sim. Era uma mulher nesse caso, não um homem. Qual o problema de não ter horário de verão? A rebeldia, a vontade de mostrar que simplesmente quer quebrar as regras, que quer ir contra o que está estabelecido. Mas por quê? Quantas vezes você já falou do governo? Quantas vezes já reclamou das autoridades? Mas a Bíblia não ensina isso em nenhum momento. Ela ensina a se submeter à autoridade e não a se rebelar contra ela. O homem quer se rebelar, ele é rebelde. Ele quer ferir aquilo que é ordenado. Essa é uma característica do seu filho. Mães, vocês gostariam de ter filhos melhores? Gostariam de ter filhos que obedecessem? O problema dos seus filhos é o pecado, é preciso compreender. Tudo isso que está sendo dito são marcas de uma realidade. O homem é pecador. Se você quer um marido melhor, precisa compreender que ele é um pecador, esse é o problema dele. Quer um filho melhor, precisa compreender, ele é um pecador, esse é o problema dele. Você quer um governo melhor, você precisa compreender, ele que está no governo é um pecador e esse é o problema dele. Assim como podemos mencionar o de todos os homens.
Todas as mulheres. O problema é esse. Não é um problema específico de uma pessoa, porque o pecado, ele deformou a humanidade. E a masculinidade foi deformada também. Ele é injusto, é incrédulo e é covarde. Ou seja, ele não defende os outros, ele no máximo defende a si mesmo, se é que podemos chamar a fuga de uma defesa, seria a busca pela sobrevivência. Ele se mostra deformado. Isso é real. Precisamos ser realistas, reconhecer a verdade, a realidade, para tratar a verdade e a realidade. Enquanto não compreendermos com quem nós estamos tratando, como um médico que trata com uma pessoa enferma, não teremos uma visão completa do que fazer para resolver o problema. Eu preciso compreender o que está acontecendo. Quem é você, homem? Quem é você, pai, marido, filho, governante? Quem é você? Você ainda é um homem debaixo do pecado. Mas não precisa ser só isso. Você consegue encontrar tais deformidades em sua vida? Nesse momento, olhando para uma lista, que é um exemplo apenas, você consegue ver que algumas vezes, muitas vezes, todas as vezes, seja quantas você consegue perceber, estão presentes algumas destas marcas, várias destas marcas, todas estas marcas do pecado. Você consegue ver isso? Isso deve, como cristão que você é, já despertar. Meu Deus, eu faço isso. Não tinha percebido que isto é o pecado ainda operando em mim. Eu preciso mudar. Eu não quero ser desse jeito. A mulher olha para o marido e diz, ele ainda faz isso. Eu preciso orar pelo meu marido. Eu preciso ajudá-lo a ir à solução, a fim de que ele pare de ser assim. Porque o que nós queremos não é uma masculinidade deformada, mas uma masculinidade não só pura, mas perfeita. Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade do Senhor. A perfeita varonilidade, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. É para lá que a gente deve ir. É para lá que nós devemos ir. A perfeita masculinidade. Quem é o nosso padrão do masculino? Observe que o homem, ele ocupa vários papéis na sociedade. O homem, ele é filho. O homem, ele é amigo. O homem, ele é marido. O homem, ele é pastor. O homem, ele é mestre. O homem, ele é governante, rei. O homem, ele é servo. O homem ocupa vários papéis na sociedade. E todos os papéis ocupados pelo homem devem ser exercidos da melhor forma, porque Deus quer isso. E isso é benefício para todo mundo. Uma mãe e um pai que tem um bom filho, como devem se alegrar? Uma esposa que tem um bom marido, como deve se alegrar? Um país, uma nação, um povo que tem um bom governante, como deve se alegrar? Uma igreja que tem um bom pastor, como deve se alegrar? Alunos, discípulos que têm um bom mestre, como devem se alegrar? Aqueles que são servidos de alguma forma e são bem servidos, como devem se alegrar? Ter um bom amigo, como alegra o coração? É bom para todo mundo. Ou seja, trabalhar a masculinidade traz benefícios para a sociedade inteira. E tendo em vista que o homem era o líder por natureza, toda a sociedade desfrutará de uma liderança restaurada. Corta a cabeça e todo o corpo padece. Mas se você tem uma boa cabeça, ou seja, uma liderança forte, todo o resto do corpo há de seguir saudável. Observe que nos dias de Israel,
nós tivemos dois reis, além do Davi, que se destacaram por serem bons líderes. Dentre eles, o Josias, que é mencionado como um rei que se destacou, inclusive, dentre todos os demais, por ter sido firme, corajoso para lutar por Deus e pelo seu povo, de tal maneira que ele assumiu toda a sua responsabilidade e procurou colocar em prática, fazendo com que o povo seguisse a Deus e somente a Deus. E ele então trouxe uma purificação para a nação. É conhecido como o reformador de Israel. O homem que foi corajoso para reformar a nação por meio da palavra de Deus, assumindo o seu papel de líder. Uma liderança que assume o seu papel, que é forte, que está bem, é abençoadora para todos. A Joyce estava mencionando aqui na saída como é bom não precisar ter a responsabilidade da família. Como é bom ter alguém que faz isso por você e você não precisar se preocupar assim. Esse é um benefício que as mulheres estão rejeitando por causa de sua rebeldia feminina, que é não querer estar debaixo de liderança masculina alguma e querer assumir sobre seus ombros o peso de toda a responsabilidade do masculino. E então hoje reclamam, mas eu tenho que trabalhar e ao mesmo tempo tenho que ser mãe, dona de casa e não sei o quê. Mas foi você quem quis. Em outras palavras, essa foi a exigência do movimento feminista. Quiseram ser iguais aos homens. Foram vocês que preferiram uma sociedade em que o homem não assume completamente os papéis que Deus deu, dentre eles, liderar, cuidando, protegendo e sustentando a sua família, e então quis compartilhar isso. O malefício: mulheres doentes, mulheres cansadas, mulheres que não aguentam mais, porque elas assumiram dois pesos, como se um deles já não fosse o suficiente. Portanto, o benefício de restaurar a masculinidade, de termos a masculinidade restaurada em Cristo, é um benefício para todos, não é só para o homem. Por isso que não é uma mensagem apenas para o homem. Precisamos que homens ouçam esta palavra. Precisamos que todos ouçam essa palavra, porque você, mulher, precisa ter a compreensão de que o masculino é importante na sua vida. Que o masculino vai afetar a sua vida. Que a forma como o seu marido agirá, pensará, viverá, influenciará a sua vida. Então você precisa assumir, inclusive, o propósito de auxiliar. Não foi assim? Não foi para isto que Deus criou a mulher? Para que seja uma auxiliadora? Você precisa auxiliar o homem a, em Cristo, ter a sua masculinidade transformada, porque ele é o varão perfeito. Ele é o varão perfeito em tudo isso que nós estamos mencionando. Mulher, você precisa ajudar. Em vez de estar criticando o marido, o filho, o governante, o pastor, entre outros mais, o amigo, você precisa ajudar. Até onde eu estou lendo aqui na Escritura, não está escrito: far-lhe-ei uma criticadora que lhe seja idônea. Está escrito: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse hábito de criticar o outro, que está cometendo o que lhe é por natureza comum, que é o pecado, sem ajudá-lo, auxiliá-lo a encontrar o caminho para fazer o que é certo, perceber que está errado e encontrar o caminho para fazer o que é certo, e este caminho é Cristo. Esse hábito também é um hábito fruto do pecado. É o pecado que faz o homem ser um crítico, que é um papel fácil demais. Um desenho chamado Ratatouille, o ego, que em grego é o pronome pessoal eu, por isso muito próprio para aquele personagem que tem uma característica bastante egoísta.
quando ele é impactado pela comida que o ratinho fez, quando ele percebe que até alguém insignificante aos seus olhos poderia fazer algo bom, ele escreve na sua crítica que o trabalho do crítico, na verdade, ele é muito fácil. É simplesmente olhar o que os outros fazem e sair criticando, falando mal daquilo. Isso não produz nada. Então, mulher, o que você tem que fazer? Você precisa ajudá-lo a chegar ao perfeito masculino. O que o seu marido precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja também o perfeito masculino. O que o seu filho precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja o perfeito filho. O que o seu amigo precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja o perfeito amigo. O que o seu pastor precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja o perfeito pastor. O que o mestre precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja o perfeito mestre. O que o governante precisa é de Cristo, para que em Cristo ele seja o perfeito governante. E até o servo, aquele que está servindo de alguma forma a você, em repartições públicas, privadas, em casa ou na rua, o que ele precisa é de Cristo, para que em Cristo seja um perfeito servo para você também. Pois Cristo fez tudo isso. Principalmente no Evangelho de João, nós encontramos Cristo como um perfeito masculino em todas essas características. Vamos dar uma folhada? Lá em João, capítulo 17, versículo 4, a palavra do Senhor nos mostra Jesus como um perfeito filho. Sim, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Rei, que é o esposo da igreja, também é um perfeito filho. Diz a palavra do Senhor, palavras do próprio Senhor Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E Jesus em todo o Evangelho aparece como um filho perfeito, que obedece ao Pai completamente. Um filho perfeito que obedeceu ao Pai o tempo inteiro, porque o propósito dele era glorificar o Pai. Uma família tem um nome a zelar. E não é incomum, pelo menos não era, que pais digam ou dissessem para os filhos: honrem o nome da família. Se você faz besteira lá na rua, dirão que a nossa família está sendo envergonhada. Porque o propósito do filho não é fazer a sua própria vontade, mas honrar a família com a sua própria vida, nesta relação doméstica. Então, o perfeito filho é aquele que se preocupa em zelar e honrar o nome de seu pai. Porque ele carrega nas costas o nome do cabeça do clã, do cabeça da família, e ele tem a missão de honrar. Como filho debaixo do teto, como filho que depois dará sequência à família e ao nome dela, assumindo uma família e então levando adiante o nome dela. Cristo foi o perfeito filho. Ele sempre obedeceu, até quando não era bom para o seu corpo, para a sua carne. Quando no Getsêmani, ali já pronto para, ou sendo preparado para a morte, Jesus ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil, a carne é fraca, vai doer. Não é uma missão que me agrade como homem que sou. Não vai ser fácil lidar com tudo o que vou passar. Não teve nada de deleitoso na missão de Cristo até a cruz. Não foi uma tarefa fácil, não foi uma tarefa simples, muito pior do que aquela em que o pai diz ao filho: meu filho, vá ali comprar o pão. E o filho reclama, choraminga, para não ter que ir à padaria comprar o pão. Mesmo quando a missão não é agradável aos olhos,
Mas Jesus fez exatamente o que o Pai quis. Fez exatamente o que o Pai ordenou. Obedeceu cabalmente. Faça-se a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua, não a minha. Um bom filho. Observe então que o filho não precisa de você apenas. O filho precisa de Cristo. É Ele o modelo. É nesse momento que você, pai, deve apontar para Cristo e dizer: sede meu imitador como eu sou de Cristo, meu filho. Essa deveria ser a sua palavra. Você quer um filho que seja um bom filho, leve-o para Cristo e mostre para o seu filho que Cristo, como um bom filho, sempre se preocupou em glorificar o Pai. Que Cristo, como filho, sempre obedeceu, mesmo quando não estava do seu agrado, que não seria fácil, que não seria algo bom à sua natureza humana, mas ele obedeceu. Foi um bom filho. Cristo é o perfeito filho. A masculinidade em Cristo, ela é perfeita. Cristo foi um perfeito amigo. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus foi um verdadeiro amigo. Primeiro que ele compartilhou tudo de bom que ele aprendeu. Tudo que o Pai revelou para Cristo, Cristo então revelou para os seus amigos. Um amigo que quer a salvação dos seus amigos, que quer o bem dos seus amigos, e então compartilha tudo de bom que ganha, tudo de bom que recebe, a ponto de também dar até a sua vida pelos seus próprios amigos. Quer um amigo que de fato seja um bom amigo, leva para Cristo. Nós precisamos na igreja de homens que são bons amigos. Um dos problemas na igreja é que os cristãos não são amigos. O cristão pouco se relaciona com o outro cristão, senão dominicalmente. Quantas vezes você vê o seu irmão durante a semana? 1? 2? Muito 3. Quando a igreja tem 3 reuniões durante a semana, considerando que a mesma pessoa vá nas 3. Que isso não é comum. No dia a dia, você se relaciona com muitas pessoas no seu trabalho, na universidade, mas quase não se relaciona com os cristãos, que são aqueles chamados de família de Deus. Você não é amigo deles. Talvez você diga que os ama em Cristo, mas você não tem um relacionamento fraterno verdadeiro, a ponto de estar realmente lá para tudo. Talvez você esteja mais disposto a ajudar e ser bênção para alguém com quem você se relaciona lá fora, do que com aqueles que você está se relacionando dentro da igreja, porque você nem mesmo os conhece. Será que se eu começasse a perguntar aqui, quem é fulano? Me diga aí uma qualidade, uma característica, um jeito, um gosto, e começasse a fazer isso com todo mundo, quantos será que acertaria? Quantos que realmente conhecem uns aos outros? A fraternidade se tornou uma mera formalidade. Tantas vezes uma concorrência para ver quem vai ser presidente disso, presidente daquilo, quem vai fazer isso, vai fazer aquilo, quem se destaca nisso, se destaca naquilo, e se falou de um, não falou do outro, já suscita-se a inveja. Mas não eram amigos? Não eram irmãos? Cadê a irmandade nisso? Cristo é o perfeito amigo, perfeito varão. Cristo disse a verdade para os seus discípulos o tempo inteiro, mesmo quando ela era dura,
Arreda, Satanás, disse Jesus para Pedro. E Pedro ouviu, baixou a cabeça, ele estava errado e seguiu em frente. E também deu a vida por eles, mesmo por Pedro, que negou 3 vezes, que falou besteira, que estava sempre se metendo no que não era chamado, e ele deu a vida por Pedro. Jesus foi um amigo completo, capaz de falar a verdade que dói para levar o seu amigo à salvação, à vida, e capaz de dar a vida pelo seu amigo, mesmo sabendo que ele tantas vezes vacilou. Não é bem essa a fraternidade que temos vivenciado, mas é esta que Deus quer de nós. Verdadeiros amigos. A perfeita masculinidade se encontra em Cristo. Cristo é o perfeito masculino. O perfeito marido, que lá em Efésios 5, 25 a 27, é o marido, o esposo que dará a vida pela sua esposa. Diz o texto de Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Cristo de fato amou a sua noiva, a sua igreja, a ponto de conduzi-la à santificação. Cristo sempre nos diz a verdade, mesmo quando machuca, mas está sempre nos conduzindo para a santificação, porque este é o propósito dele. Observe que Cristo é um perfeito marido que se preocupa com a sua esposa. Sua esposa talvez esteja preocupada, interessada, desejando maiores cuidados. E você que é esposa, que está pensando, puxa, como eu queria que meu marido fizesse isso, você precisa olhar para Cristo e ver que Cristo é o modelo do perfeito marido que seu marido precisa assumir pela graça do Senhor. Então conduza ele para Cristo. Conduza seu marido para o Senhor Jesus e mostre para ele que Jesus é o perfeito marido, que o seu marido deve ser nele, em Cristo. Você quer ser um bom marido? Olhe para Jesus. Jesus é o perfeito marido. Foi ele quem deu a vida pela sua esposa, foi ele quem cuidou dela, inclusive sendo responsável. Isso não significa dizer, agora meu marido vai dizer sim para tudo que eu pedi, porque ele vai ser um bom marido. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca foi um marido que fizesse todos os gostos de sua esposa. Paulo pediu a Deus 3 vezes que Deus afastasse o espinho na carne. Deus disse o quê? Não. Jesus nunca foi o marido que faz todos os gostos de sua esposa, mas o marido que faz tudo o que é melhor para ela. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Portanto, se o seu marido estiver andando em Cristo e sendo um marido como Cristo, ele será um marido que você precisa ter, não necessariamente o que você quer. Que talvez o marido que você quer seja um marido que dá tudo, que faz tudo e não reclama, não chama atenção de nada. Mas Cristo é aquele que nos conduz a Deus em santificação, nos conduz a Deus chamando tantas vezes nossa atenção. Ele é um marido que quer o melhor para a sua noiva, para a sua igreja. É esse o marido que o seu marido deve ser, o que você deve ser, você marido. Da mesma forma as ovelhas, o pastor das ovelhas. João 10:11 diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, irmãos, nós estamos vendo dias de que a mudança é constante. Se você simplesmente chegar no supermercado e um atendente do supermercado não tratar você do jeito que você acha que deveria,
Aquele dia ele não estava bem, de repente brigou com a esposa, ou aconteceu alguma coisa ruim, está devendo, está preocupado, o filho está enfermo, e ele não está bem, ele não tratou você tão bem como você gostaria. O que é que você faz? Você sai resmungando: nunca mais eu volto nesse supermercado, não gostei do tratamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você assumiu para si um slogan que é uma baita problema, que é horrível. O cliente tem sempre razão. Isso é a maior mentira que se pode dizer para cidadãos. Porque Deus não nos dá razão nos nossos erros e pecados. O cliente não tem sempre razão. É mentira. E aí você vai trocar de supermercado. Se o pastor não fizer aquilo que você quer, você vai trocar de quê? Se a igreja não fizer o que você quer, você vai trocar o quê? E tem sido assim ou não? Eu desafio você a olhar igreja por igreja hoje. E quantas pessoas estão trocando de igreja, de pastor e de outras coisas mais, marido inclusive, porque não estão satisfeitos com alguma coisa. Meu marido não é como eu gosto, troca de marido. O pastor não é como eu gosto, troca de pastor. A igreja não faz o que eu quero, troca de igreja. E assim vai. Ou seja, aquela sutil frase aplicada ao mundo do comércio, em que você se achava no direito porque está pagando, de trocar de estabelecimento, de serviço, porque você acha que tem sempre razão, passou a ser aplicado na sua casa, mostrando quão danosa era aquela frase, em empoderar você, como foi dito hoje, dizendo para você que você pode tudo, inclusive trocar quando não está bom aos seus olhos. Mas quem disse que Deus dá o que a gente quer? Deus dá o que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer, nem como marido, nem como pastor, nem como igreja e nem como outras relações que nós temos na sociedade. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. E se a gente quer um bom pastor, deve pedir a Deus e conduzir a Cristo também os nossos pastores. Você tem orado pelo seu pastor? Como um homem que também é um pecador, ou não? Temos recebido informações e isso tem aumentado a frequência de pastores que têm se suicidado. Homens comuns, como qualquer outro. E a última informação recebida, o texto deixado pelo pastor foi marcante. A coisa mais difícil que ele já fez na vida dele foi pastorear. Ele estava esgotado. Não estava esgotado por acaso. Com certeza não eram pelos tijolos da parede. Também no caso dos microfones, que de vez em quando dão problema. Acredito também que ele não estava achando ruim as lâmpadas ou o data show. Eram as ovelhas que estavam matando aos poucos o pastor sem se dar conta disso. Ele é um homem. E como Cristo também pode ser morto. Cristo foi morto pelas suas próprias ovelhas. Quem matou Jesus foi Jerusalém, não foi Roma. Então preste atenção em Cristo. Ele é o perfeito pastor. Então olha para Ele e leve seu pastor para Cristo. Inclusive motivando, porque tem momentos em que ele vai olhar para a sua vida ministerial e vai dizer assim: parece que não tem fruto. E quando você vai e mostra para ele que você é fruto do trabalho dele, ele olhará para Cristo e verá que Cristo tem sido gracioso com ele e tem usado a vida dele. Isso com todo aquele que quer servir ao Senhor Jesus. Cristo é o perfeito pastor. Cristo é o perfeito mestre. João 13, versículo de 13 a 35, nos aponta Jesus como o perfeito mestre. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pais, homem e mulher, mas principalmente homens, vocês são mestres da casa.
Você tem dado exemplo para o seu filho ou só diz, está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado, vá. Vai para a escola dominical. Não, estou em casa, estou cansado, trabalhei demais. Vai ler a Bíblia. Mas passa o dia e o filho vê que a Bíblia ainda está lá no mesmo lugar. Vai orar e percebe que em nenhum momento o pai se inclinou para falar com Deus. Mestres que não dão exemplo, como eu vos fiz, disse Jesus. Mestres que não dão exemplo, não estão sendo mestres. O perfeito mestre, o perfeito varão, a masculinidade perfeita nesse papel de mestre que Adão cumpriu bem. Adão recebeu de Deus a ordem, não coma do fruto proibido, aquele ali, não coma. Sim, Senhor. Deus dá a mulher, entrega para Adão. Adão diz à mulher, mulher, não coma daquele fruto proibido. Parece que ele até teve um certo cuidado a mais. Olha, como eu sei que você pode ser enxerida, nem toque lá. Porque o texto diz que ela falou, não coma, nem toque. Deus não disse para não tocar. Mas mostrou a seriedade do assunto. Adão mostrou que compreendeu o perigo, que a Eva também estaria sujeita a esse perigo e precisava entender a dimensão dele. Ele ensinou, ele foi um bom mestre. Ele deu, inclusive, o exemplo, não comendo, até o dia em que o pecado entrou na criação por meio da desobediência. Bom mestre, olha para Cristo. Senhor, eu quero ser um bom mestre, seja como um pastor, professor, como um pai, qualquer lugar que você exerça o ensino, qualquer um. Então olha para Cristo. É Ele o bom mestre. É Ele o mestre que nos ensina como ensinar, dando exemplo de vida, dando exemplo de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus não disse de púlpito, sejam humildes, e depois estava lá arrogando presunções. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi humilde, de tal ponto que não aceitou ser entronizado rei, mesmo quando o povo queria entronizar o rei. Seja exemplo. A melhor forma de ensinar a alguém a verdade é mostrando a verdade em sua vida, como exemplo. É apontando para Cristo como sua própria vida, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, que foi um mestre que deu exemplo, como ele mesmo nos diz na sua palavra, o varão perfeito. Como um perfeito rei, não vou ler, mas o Salmo 2 nos fala de Cristo como o rei de todas as nações. Jesus foi de tal forma um modelo de rei, que deu a vida pelos seus súditos, serviu humildemente seus súditos, governa com autoridade, mesmo diante das adversidades, sem vacilar, um perfeito governante. Governar faz parte da vida do homem, sexo masculino, homem, naturalmente. O pai, o marido, o governante de uma nação, você, homem, foi feito para governar. Você precisa saber governar sua esposa e conduzi-la com amor e firmeza, e conduzi-la a Deus. Você precisa saber conduzir seus filhos. A palavra do Senhor nos diz quando em 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre a escolha de presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos. Ele diz que o bispo ou o presbítero, aquele que anseia isto, deve primeiro governar a sua casa. Porque o governar a casa é algo que deve ser natural ao homem. E esse primeiro exercício de governo de sua casa deve ser feito seguindo o exemplo de Cristo, que é um modelo de governante. Humilde, servo, firme, amável, com um propósito muito bem definido, que é a glória de Deus e não outro, e assim, olha para Cristo. Eu não sei como governar minha casa, olha para Cristo. Como é que Cristo governa você? Cristo faz tudo o que você quer? Não, mas faz o que é melhor para você? Sim. Cristo conduz você à verdade? Sim. Cristo dá a você o que é ruim? Não. Cristo vacila quando você mostra rebeldia? Também não. E assim por diante.
Olha para Cristo e veja como Cristo governa a sua igreja, a noiva, como Cristo governa os filhos de Deus, como Cristo governa seu povo. Cristo é um exemplo de governante para todas as esferas da sociedade. Olha para Cristo então e aprenderá dele como governar, inclusive porque ele governa você. E por fim, como servo. Porque em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, diz que Jesus a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo, até a cruz. Ele foi servo, sendo Senhor, ele agiu como servo. Então, é preciso saber servir. O homem é o líder da casa, mas como líder, ele não é aquele que visa fazer os demais servirem-no, mas aquele que está pronto para servir aos seus. Um servo. Jesus foi perfeito em tudo isso, como um varão perfeito. E a gente precisa restaurar isso. Homens que estão sendo restaurados à imagem e semelhança de Cristo, como diz 2 Coríntios 3,18. Homens que estão sendo restaurados para a glória de Deus, serão restauradores da sociedade. Agentes de transformação em Cristo, que apontarão o caminho que é Cristo, aquele que restaura com poder e graça a sociedade. Serão aqueles que abrigarão debaixo de suas asas a sociedade, sua esposa, seus filhos e todos aqueles que Deus confiar a eles. Então olha para Cristo. Olha. Como é que Cristo é? Se eu perguntar para você, quem Cristo é? Você vai dizer, ele é santo em todo o seu ser. Quem Cristo é? Amável, bondoso, benigno e abnegado. Você sabe disso. Quem Cristo é? É justo, é íntegro, é sincero, é honesto. Quem Cristo é? É corajoso, é firme, é protetor. E você sabe, porque a cruz é uma manifestação de sua coragem, a ponto de dar a vida pelos outros e não por si mesmo. Corajosamente enfrentou a morte. Quem Cristo é? Gracioso e misericordioso, obediente e zeloso, responsável, que disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje, trabalhador, dedicado, cuidadoso, e que nos ensina a verdade com sabedoria, com autoridade, como nenhum outro. Ele é sábio, sensato, sóbrio e prudente. Então, se você sabe que Cristo é tudo isso, então olha para Ele, porque o objetivo não é olhar para Cristo como alguém à parte de nós e distante de nós, inacessível. Não é para olhar para Cristo como o outro, aquele que apenas contemplamos de longe. O objetivo é olhar para Cristo a fim de que sejamos como Cristo, porque Cristo é o perfeito varão, o primogênito dentre todos os do seu povo, para sermos como Ele. Então não é para olhar para Cristo com um olhar contemplativo, é para olhar para Cristo como um olhar de discípulo, de imitador, de filho, de quem está interessado em aprender, a fim de que seja como Ele é. Como Ele mesmo disse, convém que o discípulo seja como o mestre. Olha para Cristo, para ser como Ele. Nós precisamos restaurar a masculinidade na nossa sociedade. E Cristo é o restaurador dela. Para termos bons filhos, bons amigos, bons maridos, bons pastores, bons mestres, bons governantes, bons servos. Olha para Cristo. Então olhe atentamente para Cristo por meio da leitura da palavra de Deus. Olha para Jesus por meio da leitura da palavra de Deus. Então, comece a colocar em prática cada coisa que você está aprendendo. Hoje eu aprendi de Jesus isso. E aí você coloca em prática. Hoje eu aprendi de Jesus aquilo. Aí você coloca em prática. Não junte para colocar tudo em prática de uma vez só. Coloque em prática cada coisinha. Hoje eu aprendi de Jesus como ser um bom marido, cuidando da minha esposa em suas necessidades. Chega em casa e procura estar atento às necessidades da sua esposa. O que ela precisa? De verdade.
Ela tem 10 pares de sapato. Ela precisa de mais um? Não. Mas você percebe que ela precisa de carinho. Aí você dá carinho. A sua esposa está com a despensa cheia? Ela precisa de mais alguma coisa na despensa? Não. O que ela precisa? Você observa que ela precisa ser conduzida para Jesus, para ter as suas ansiedades lançadas sobre Ele. E aí você fala de Jesus para ela. Percebe? De forma que você aprendeu com Jesus a ser o marido que Jesus é para a esposa. E vai colocando em prática cada ponto que vai aprendendo, pouco a pouco. E então, quando você estiver caminhado os longos anos de sua vida, verá que você está muito parecido com Jesus. Sendo aquele homem que deve ser. Esteja também pronto para reconhecer os erros e as dificuldades e peça ajuda. Peça ajuda, chega para o pastor, chega para um amigo da igreja, chega para um irmão em Cristo. Diz, eu preciso de ajuda, eu estou com dificuldade nesse ponto. Eu preciso saber como proceder nesse ponto. Peça ajuda. Não é vergonhoso para um homem querer mudar, e quando reconhece que precisa mudar, é vergonhoso para um homem ser um baita cabeça dura que acha que já está bom, do jeito ruim que ele está. Ou seja, com tanto a mudar, não aceita receber ajuda. Isso é vergonhoso, porque isso não é sábio. Isso não é sábio, não é maduro. Aprenda com as pessoas que são exemplo dentro da igreja. Jovens, olhem os mais velhos e não os mais novos. Você que chegou há pouco tempo na igreja, olhe os mais antigos na igreja. Você que é membro da igreja, olhe os líderes. E queira aprender, olhe, observe, para tentar aprender, ainda que você possa encontrar defeito neles. E no dia que encontrar, seja um amigo, a ponto de dizer assim, meu pastor, meu presbítero, meu diácono, meu irmão, seja quem for. Eu acho que aquilo dali não estava certo. E você dará àquele que ouve a oportunidade de mudar, de melhorar. Isso é ser amigo. E não apenas de criticar aquele que cometeu um erro, ignorando que você comete todos os dias muitos outros erros. Aprenda com as pessoas que são exemplo dentro da igreja. E persevere no propósito de ser semelhante a Cristo. Queira, eu quero ser como Jesus, eu não vou desistir disso. Eu quero parecer com Jesus, ainda que eu erre hoje, eu tentarei não errar amanhã. Eu quero ser como Jesus, e não para que eu possa me envaidecer e mostrar que eu sou melhor que os outros, mas para que eu me alegre em Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então queira parecer com Cristo, para glorificar a Cristo, para se alegrar em Cristo, porque Ele é o perfeito varão, e esse é o propósito de nossa vida, glorificar a Deus. E se você assim estivesse chegando cada vez mais próximo de quem é o perfeito varão, você poderá ajudar outros a também avançar nesta jornada rumo à varonilidade perfeita que é Cristo Jesus. É isso que Deus quer para você. Então, homens, rejeitem toda a caricatura que o homem fez, o homem pagão, acerca do masculino. Rejeitem. Ela não é verdadeira. E comece a olhar para Cristo, porque Ele é o perfeito modelo do masculino. É Ele a varonilidade perfeita. É Ele o homem viril. Então olhe para Ele. Porque qualquer outra caricatura, qualquer outra imagem, qualquer outro padrão, diferente de Cristo, é apenas uma imagem do vão coração do homem pecador.